Olá, meu nome é Carolina Branco, tenho 22 anos e sou residente no Concelho da Meia-Ilhada, Distrito de Aveiro. Gostaria de perguntar quais as estratégias consideram urgentes e necessárias para a diminuição da abstenção jovem nos atos eleitorais e, de igual forma, para potenciar uma maior formação política e intervenção cívica nos jovens da minha geração. Olá Carolina, eu acho que a pergunta de, no fundo, como é que podemos fazer os jovens interessarem-se mais por política e pela sua própria vida e pela vida na sociedade, eu acho que o primeiro passo para responder a essa pergunta é cada um dos jovens e cada uma das pessoas jovens perceber que a resposta essencial está em si e não nos outros. O que é que eu quero dizer com isto? A parte fundamental, do meu ponto de vista, para reduzir a abstenção nas camadas mais jovens é precisamente elas perceberem que o seu voto faz a diferença. Mais é terem vontade de fazer esse voto por perceberem que ele faz a diferença. E isso implica duas coisas. A primeira é a responsabilidade e interesse dos próprios jovens pela política. Eu acho e ouço sempre discursos muito piedosos e muito interessados, tudo o que nós podemos fazer para interessar os jovens, mas é preciso termos a noção que a sua própria vontade, a sua própria individualidade, a sua própria maturidade e a sua própria responsabilidade não são substituíveis. E eu acho que é importante que alguém diga isto com frontalidade aos mais jovens. Há uma grande parte que parte também deles. Em segundo lugar, tem a ver com a credibilização da política. E eu acho que isso não é apenas para reduzir a abstenção dos mais jovens, é para reduzir a abstenção de todos os portugueses. Muitos portugueses não votam porque acham que não faz diferença votar nestes ou votar naqueles. Acham que muito do que os políticos dizem não é para ser posto em prática. E realmente, em alguns casos, eu tenho que reconhecer que eles têm razão. Eu acho que a melhor forma de combater a abstenção é fazer diferente. Quando se diz alguma coisa, acreditar realmente nela, quando se faz uma promessa, prometer só aquilo que se sabe que se pode cumprir, mesmo numa ocasião de dificuldade. Eu acho que se todos os políticos tiverem esta atitude diferente, depois muito naturalmente a confiança das pessoas também será diferente e isso obviamente reduz a abstenção. Olá, o meu nome é Andréa Fonseca e sou natural de Barcelos. No entanto, sou estudante deslocada, pelo que resido atualmente na cidade do Porto. Por isso, a minha questão é: que tipo de estratégias, mecanismos estão a ser pensados relativamente ao emprego jovem, nomeadamente à valorização da mão de obra qualificada, uma vez que a situação atual é caracterizada pela falta de oportunidade, assim como trabalhos precários com salários baixos, atrasando assim a nossa independência. Olá Andréia, a pergunta fundamental, eu acho, é responder como é que nós podemos criar uma sociedade com mais oportunidades de trabalho e mais oportunidades de um trabalho que realize e que seja bem remunerado. Obviamente, e eu acredito no papel fundamental do trabalho, do mérito e do esforço, mas é evidente que quem defende o mérito, o trabalho e o esforço também tem que defender que esse esforço e esse trabalho seja bem remunerado. Quando nós vemos, e eu sei que há muitos jovens, e já na minha geração, infelizmente, isso era assim, que por mais que se esforcem, por mais que trabalham, por mais que tenham passado provavelmente anos que nenhuma geração antes desta passou a estudar, por mais que façam durante uma década ou durante 2 décadas, não conseguem aceder a um emprego melhor ou um emprego mais bem remunerado em que se consigam realizar. Este é um problema grave, muito grave da nossa sociedade e que eu acho que muitas vezes tem uma resposta completamente errada, que é a excessiva regulamentação e é dizer-se às pessoas que com legislação que se consegue resolver todo este problema. Eu pergunto aos jovens, e eu acho que a pergunta mais fundamental nesta matéria é a seguinte: onde é que encontram os países em que têm mais oportunidades? Para onde é que muitas vezes os nossos jovens, infelizmente, têm que se voltar? E o que é que esses países estão a fazer que Portugal não está a fazer para criar essas oportunidades? Para criar essas oportunidades de ter uma vida melhor trabalhando e de trabalhar tendo bons salários. Se nós olharmos para os exemplos europeus, nós percebemos que são exatamente os países mais flexíveis, os países com menores cargas fiscais sobre as empresas e os países que mais valorizam a iniciativa privada são os países que depois têm salários mais altos e muitas vezes que têm até os salários mínimos mais altos. E, portanto, eu acho que a grande resposta é isso, copiar os bons exemplos onde os jovens têm bastante mais oportunidades do que têm em Portugal.